Meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta no nosso canal Edificando Vidas, aqui com seu irmão e amigo, o Washington Souza. E vamos nessa feita, mais uma vez, compartilharmos a palavra de Deus, meditarmos um pouco na palavra de Deus. Subordinada sempre a um tema, e o tema de hoje é: o pecado é bom? Porque vemos muitas pessoas, queira ou não, elogiando o pecado. Eu já fiz essa pergunta até onde eu congrego, um dia que ministrei, e nós temos uma ideia errônea de que o pecado é bom, né? Muitas pessoas, por se achar presa no pecado, embaraçada, escravizada, não tem noção do que é o pecado. Muitos elogiam, e até mesmo pessoas do meio cristão que conhecem a palavra de Deus, muitos até dizem que o pecado é bom. Mas vamos ver lá, vamos observar o que foi que o pecado trouxe ao homem. Quais foram as consequências do pecado para o homem? Queridos, o pecado não é bom. Ele pode ser, na verdade, o que ele é: escravizador. Coloca o homem numa situação ou condição de um morto espiritual para com Deus. Porque desde quando o homem pecou no Éden, o primeiro pecado, o pecado adâmico, Adão pecou no Éden, esse pecado então afetou toda a raça humana, e aqueles que nascem, queira ou não, já nascem contaminado. O homem passa, o ser humano passa, quando nasce, a primeira fase da sua vida é a fase da inocência, onde ele não sabe distinguir o certo e o errado, o bem e o mal. Ele é inocente. Depois chega a fase da consciência, onde ele vai discernir agora o certo e o errado, o bem e o mal, e agora então passará a lutar, se quiser vencer o pecado. Porque agora está na lei da consciência, está consciente do que é certo e errado, do que é bom ou ruim. Vamos lá. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Estão afastados de Deus. O pecado afastou o homem de Deus, distanciou o homem de Deus, baniu o homem para distante. Então o pecado não é bom, porque é viver longe do Criador, longe da comunhão com o eterno Deus, longe da comunhão com o soberano Deus. Não é nada bom, queridos. Vamos lá. Paulo também diz, escrevendo aos Romanos, que o salário do pecado é a morte, quer dizer, a sua recompensa é a morte. Isso fala da morte eterna, de uma separação eterna que vai haver entre Deus e os seres humanos, aqueles que morrerem no pecado. Então o pecado não é bom, não trouxe para o homem nenhum benefício, trouxe, infelizmente, a destruição, a desgraça e a miséria para o ser humano. Veja bem, e diz Paulo, escrevendo também aos Coríntios, você pode ler lá, que até a criação, ela geme, a natureza, o mundo geme, aguardando a restauração. Olha só, que coisa o pecado causou, grandes males causou, não só o homem, a nós seres humanos, mas a própria natureza foi afetada pelo pecado. Então, o pecado não é bom. O pecado trouxe separação entre o homem e Deus. O pecado danificou a natureza geme, aguardando a restauração. Veja que coisa, queridos. Então, o pecado não é bom. Ele pode ser atraente para atrair as pessoas, para escravizá-lo, para subjugá-lo e colocá-lo numa condição de condenados. E Paulo diz mais, olha, se andarmos segundo a carne, morreremos. Quer dizer, se andarmos segundo
a carne pecaminosa, os desejos, a natureza antiga, chamada de velho homem, morreremos. Olha aí que coisa. Quantos males o pecado nos trouxe. E Paulo fala, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, que a nossa condição era de morto, ou de mortos espirituais. Mas Cristo nos deu vida. Está vendo quantas coisas o pecado trouxe para o ser humano, para a raça humana? Uma coisa que é importante salientarmos: aqueles que estão vivos para o seu bel prazer, vivendo a vida na sua carnalidade, cultuando o pecado, vivendo nele, praticando, desfrutando, elas estão vivas fisicamente, biologicamente, humanamente falando, mas para com Deus, com relação à ligação com Deus, a comunhão com Deus, estão desligadas, estão mortas no pecado, e pelo pecado aí só cabe uma coisa: a reconciliação com Deus através do Senhor Jesus. Então, olha, o pecado não é nada bom. O pecado é ruim, é um veneno, é mortal, mata, destrói, arruína as nações, as pessoas. O que nós vivemos hoje neste mundo e vemos essas coisas acontecerem, nada mais é do que a consequência do pecado, porque o pecado afetou o homem. Tudo que nós temos como seres humanos carnais, pensamentos ruins, desejos inclinados para o mal, são consequências do pecado, porque o pecado nos afetou. Mas há um remédio muito bom, há uma solução chamada Senhor Jesus, porque ele veio justamente para isso, para reconciliar o homem com Deus, para trazer de novo a comunhão perdida no Éden. Através de Adão veio a morte, agora através de Cristo veio a vida, uma nova oportunidade para o homem caído, Cristo Jesus. E Paulo nos diz que Cristo nos tirou do império da morte, das trevas, e nos transportou para o reino seu, para o reino de luz. Olha que situação. O pecado nos colocou no império das trevas. Quem peca, vive no pecado, está nas trevas, debaixo desse império terrível. O império das trevas, do pecado, cujo dominador é Satanás. Então o pecado não é bom. O pecado levou à destruição da humanidade nos dias de Noé. O pecado levou à destruição de Sodoma e Gomorra. E essa geração, o mundo que vivemos, também será punida por causa do pecado. O pecado, na verdade, ele cheira mal às narinas de Deus. O pecado, ele desliga o homem de Deus, desconecta o homem de Deus. Então o pecado não é nada bom. Não é bom. Imagine você deixar de falar com alguém que é tão importante para você, que é especial, mas você agora perdeu a comunhão com essa pessoa. O pecado fez isso, cortou a ligação que o homem tinha com Deus. Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 3, se não me falha de memória, que na viração do dia Deus vinha falar com Adão, e Adão conversava com Deus, Deus conversava com Adão, havia aquele diálogo diário. Mas quando Adão pecou, o pecado colocou em Adão um medo muito grande, e ele se escondeu de Deus. O pecado faz isso. Quem peca, o que ele mais quer é fugir do Criador, é se esconder da presença santa de Deus. Pode observar, quando alguém começa a pecar, o seu desejo é se esconder, se afastar de Deus, deixar de congregar, deixar de servir, porque o pecado causa isso. Então o pecado não é nada bom. O pecado coloca o homem excluído de Deus, afastado, mancha as vestes,
coloca o homem de novo na situação de morto para com Deus. Então, o pecado não é nada bom. O pecado trouxe consequências terríveis à raça humana. Trouxe consequência terrível à própria natureza. Imagine aí, queridos. Temos que ter noção do que é o pecado. Por que as pessoas serão condenadas ao inferno? Por causa do pecado. Apenas por isso. Por causa do pecado. É o pecado que vai condenar o homem. Aqueles que morrerem na prática do pecado. Aqueles que morrerem nas chamadas delícias do pecado. Nos prazeres carnais, infames, pecaminosos. Que prende as pessoas, que escravizam até a morte. É o pecado que vai levá-las à condenação final. A uma eternidade sem Deus. Então, o pecado não é nada bom. Não trouxe para o homem nenhum benefício para o homem. O que hoje vemos é a cada dia o homem vivendo na libertinagem por causa do pecado. É a criação contra o Criador. É a raça humana contra o Criador por causa do pecado. Querem ver as suas vidas no pecado por causa do pecado que lhes afastou de Deus. E só existe um meio desse ser humano se voltar para Deus, é através do Senhor Jesus. Tem mais. Quem está no pecado e pecando está debaixo de uma condenação. Está debaixo da maldição. Está debaixo da ira de Deus. Só existe um meio, é Jesus. Paulo diz, escrevendo aos Romanos, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, olha só, quem não está em Cristo está no pecado e está debaixo da condenação. Mas se estás em Cristo, Paulo afirma que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O pecado, que muitos chamam de bom, acha bom, trarão para as pessoas o arrependimento eterno e profundo sem cura. A cura está sendo oferecida agora através do Senhor Jesus. A solução está sendo oferecida agora através do Senhor Jesus. O pecado destrói, mata, arruína a vida e levará à condenação eterna. Então tomemos cuidado com o pecado. O pecado tirou Adão da comunhão com Deus. O pecado tirou Adão do lugar onde Deus lhe colocou. E por causa do pecado, ele foi expulso daquele lugar maravilhoso ao qual o Criador, Deus, o colocou. O pecado faz isso, querido. Então o pecado não é bom. O pecado tira de nós, seres humanos, a comunhão com Deus, o privilégio de sentirmos a graça de Deus, o privilégio de sentirmos a real presença de Deus. O pecado faz isso. O pecado tira o prazer do homem com relação ao Criador, o prazer do diálogo diário com Deus, o prazer de ler a sua palavra, o prazer de buscar a face de Deus. O pecado destrói as nações. O pecado tem destruído muitas vidas. Temos pessoas escravizadas no pecado, da prostituição, da pornografia, das drogas, da bebida, tantas coisas ruins. Todas essas são consequências do pecado que afetou a raça humana e tem destruído o homem durante as gerações.
Então o pecado, volto a reafirmar, não é nada bom. Ele pode ser atraente como uma isca, atraindo a presa. Mas no final a presa sofrerá o dano, porque foi atraído pelaquela isca, que aparentemente parecia saborosa, deliciosa, mas no final estava uma armadilha para prendê-la. Então tomemos cuidado, porque o pecado não é nada bom. O pecado separa o homem de Deus, tira a comunhão de Deus, tira o privilégio que o homem tem de falar com o seu Deus, com o seu Criador, de adorar a Deus, de reconhecê-lo como Senhor soberano, de reconhecê-lo como Criador e dominador, como aquele que é digno de louvor. Então, que Deus nos guarde de vivermos no pecado, sendo escravo dele. Podemos ou poderemos, enquanto que vivermos, sermos tentados pelo pecado. Porque o pecado, ele, como diz Paulo, como uma nuvem de testemunho, nos rodeia de perto. O pecado nos rodeia de perto. Aqueles que um dia aceitarão a Cristo como Salvador, enquanto estiver vivo, terão que lutar contra o pecado, para não pecar, para não voltar a dar lugar à velha criatura, que tem prazer em se deliciar no pecado. A velha criatura tem prazer no pecado, mas a nova não. Porque ela sabe que o seu prazer agora está em Deus, está em adorar aquele que lhe salvou, que lhe resgatou do pecado. Porque o pecado traz como consequência a morte eterna, mas que Deus nos guarde. Tá bom? Para você um forte abraço, se inscreva no canal, dê o seu like aí, compartilhe o canal, os vídeos que nós publicamos, tá bom? Dê o seu joinha, que é importante para o canal, tá bom? Para você um forte abraço do seu irmão e amigo, o Washington Souza. E lembre-se, o pecado não é nada bom, mas Deus é bom em todo o tempo. Um abraço, fique com Deus.